oportunidade de estarmos juntos nesses dias, em comunhão, compartilhando a palavra do Senhor com muitos irmãos do Brasil e ainda mais de outros países pela internet. Então vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias e vamos a ir aí ao tema que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 14. João 1, 14. O encargo que está no meu coração para compartilhar nesses dias é a visão da glória do Senhor Jesus Cristo nos sinais do Evangelho de João. A visão da glória do Senhor Jesus Cristo nos sinais do Evangelho de João. O Evangelho de João está estruturado, a primeira parte do Evangelho, desde o capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 12, está estruturado ao redor de 7 sinais. E esses sinais, a palavra sinais, é a maneira em que o apóstolo João, fala dos milagres do Senhor. Agora o Senhor fez muitos milagres, como nós sabemos. O mesmo Evangelho de João testifica disso no final do livro. E outros evangelhos têm registrados muitos milagres do Senhor. Mas o apóstolo registrou apenas 7 sinais antes da ressurreição. E depois da ressurreição ele ainda registrou mais um sinal. 8 sinais se nós contarmos o último. Mas nós vamos focar nesses dias os primeiros 7 sinais antes da ressurreição e vamos ver o que o Senhor tem nos para falar através desses sinais. Então, vamos ler o capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Ou podemos também traduzir aí o verbo, e contemplamos sua glória. Vimos ou contemplamos sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo que nós acabamos de ler, de alguma maneira resume o Evangelho de João. No princípio do Evangelho, nós temos o que é chamado do prólogo do Evangelho, onde o apóstolo João coloca os pontos, os assuntos centrais que ele vai tratar ou desenvolver ao longo do Evangelho. Esse prólogo vai desde o versículo 1 até o versículo 18. Aí estão os assuntos centrais, os pontos centrais que ele considera mais importantes e que logo depois vão ser desenvolvidos ao longo do registro do Evangelho até o final. Mas dentro desse prólogo, nós temos um versículo que é central, o ponto focal máximo, e é o versículo 14. Esse versículo nos fala, vamos dizer assim, do resumo de todo o que o apóstolo está escrevendo sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele o resume assim, e aquele verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos ou contemplamos a sua glória. Esse é o resumo. Nós contemplamos, vimos a glória do Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, contemplamos a sua glória, mas de uma maneira muito específica. Glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, para nós entendermos os sinais do Evangelho de João, vamos primeiro fazer uma introdução sobre esse versículo e o seu significado, porque ele vai, de alguma maneira, governar tudo o que vai ser dito depois ao longo do Evangelho. Então, o que quer dizer João com essas palavras? O que ele está enfatizando ele especificamente sobre o Senhor Jesus Cristo? João foi o último dos discípulos do Senhor a escrever um Evangelho. O Evangelho de João é o último evangelho que foi escrito no primeiro século.
mais ou menos por volta entre os anos 80 e 90, mais ou menos. Não temos certeza da data exata, mas mais ou menos entre os 80 e 90, a maioria dos eruditos concorda nisso. Agora, como ele escreveu o último evangelho, é muito provável que ele conhecesse, pelo menos, algum dos outros evangelhos. O evangelho de Marcos, que foi o primeiro, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus. Pelo menos conhecia o material desses evangelhos. E, portanto, quando ele escreveu, estava muito ciente do que outros tinham escrito sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele percebeu a necessidade de deixar o seu próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi uma testemunha privilegiada. Entre todos os apóstolos, você sabe, como o irmão nos lembrou ontem, ele estava muito perto do Senhor, muito próximo. Então ele conhecia o Senhor de uma maneira mais íntima do que os outros. Ele era um dos 3 apóstolos mais próximos do Senhor, que foi testemunha de alguns dos eventos mais importantes da vida do Senhor, como a transfiguração, a oração lá no Getsemane. E então ele estava aí no colo do Senhor durante a última ceia. Ele era muito próximo do Senhor. E ele deixou o seu testemunho aqui no Evangelho. Então ele enfatiza pontos que outros evangelhos não enfatizam sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele começa assim: talvez o que tem sido a chamada a cristologia mais elevada do Novo Testamento está no prólogo do Evangelho de João. Quer dizer, a revelação mais alta, a ideia mais alta revelada sobre o Senhor Jesus Cristo está no prólogo do Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 1, nós temos o começo dessa cristologia joanina. Ele diz assim: no princípio, e essa palavra é muito importante para entendermos os sinais do Senhor. Depois, no princípio, o verbo grego, a palavra grega ali é arche ou arche, que significa exatamente o princípio, o começo, a origem de todas as coisas. Mas aí diz no princípio, o princípio que nos leva imediatamente na nossa mente àquele princípio que é mencionado no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aparece Deus como Criador absoluto, soberano de tudo que existe. Deus que transcende, que existe antes da criação, antes do tempo, e criou todas as coisas, soberanamente e absolutamente, do nada. Criar aí significa criar do nada. Não de algum material pré-existente, mas do nada. Deus, Criador de tudo. E aqui, quando João começa seu evangelho, ele então liga o verbo com aquele princípio de todas as coisas. O verbo estava lá no princípio com Deus. Ele existia eternamente com Deus, estava com Deus e era Deus. Essa maneira de apresentar o verbo, a tradução que nós temos como verbo na nossa Bíblia, é a tradução da palavra grega logos. A palavra logos, no grego, a palavra logos é uma palavra que tem uma, vamos dizer assim, desculpe o termo, mas uma abrangência de significados muito ampla. Ela significa muitas coisas, significava muitas coisas para os gregos. E um dos significados que era muito comum no tempo de João era a ideia grega de que por trás de tudo que existe, tudo que nós vemos, percebemos pelos sentidos, a criação física, a natureza, existe uma mente. Uma mente que ordenou tudo, que deu sentido, significado e ordem a tudo que existe. A razão que está por trás de tudo, a inteligência que sustenta tudo. Para os gregos do tempo de João, o logos normalmente significava isso. E eles, portanto, acreditavam que esse logos era divino. Mas nem sabiam da existência de um Deus pessoal, mas eles achavam que existia um logos divino, uma inteligência divina por trás de todas as coisas. Esse era o significado mais comum na cultura grega. Agora, para os judeus, o logos, que a tradução ao grego de logos, é palavra. Mas não a palavra como nós entendemos hoje, a palavra qualquer palavra, uma palavra única. Mas a palavra no sentido do Velho Testamento. A palavra como a revelação de Deus. A palavra na qual Deus se auto-revela, Ele mesmo se revela a si mesmo, ao mundo, aos homens, à criação. A palavra pela qual Deus fez tudo o que existe. A palavra que age e realiza a vontade de Deus e cria todas as coisas. Então, para os hebreus a palavra é a palavra e para os gregos era o logos. João, estando aí, escrevendo aí, vamos dizer assim, desde uma origem judaica para as igrejas gregas do seu tempo, ele estava lá morando
provavelmente em Éfeso, nas igrejas aí, o que é chamado de Ásia Menor. Ele estava morando aí. Então ele escreve assim e usa essa palavra. Mas o sentido dele é fundamentalmente a ideia de Deus revelando-se a si mesmo. Deus se revela através da sua palavra. Assim como nós também nos revelamos através das nossas palavras. Vamos dizer assim, ninguém poderia saber nada de nós, a menos que nós falássemos. Imagina se você for mudo, não conseguisse falar nada. Ninguém poderia saber nada do que é realmente você, se você não fala. Então, ninguém pode conhecer Deus se Deus não fala. O que acontece aqui é que João nos diz que essa palavra de Deus não é apenas o falar de Deus, mas é uma pessoa eterna, que tem morado com Deus eternamente, face a face com Deus, e que é da mesma natureza, da mesma essência de Deus. Por isso ele diz, no princípio era o verbo estava ou era com Deus, a palavra grega aí significa face a face com Deus, em comunhão íntima com Deus, como uma pessoa com outra pessoa, aí Deus é fundamentalmente Deus o Pai. E logo a palavra era Deus, e aí o significado era da natureza, da essência de Deus. Ele possui nele próprio a essência e a natureza de Deus. Ele não é um Deus de segunda mão, vamos dizer assim. Ele é Deus com Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, e ele possui essa natureza, essa essência, por direito próprio. É Deus de Deus. Deus com Deus e Deus de Deus. Esse verbo, diz ele, imagine, esse verbo eterno, transcendente, que sustenta tudo, que criou tudo o que existe, porque tudo que existe veio a existir por meio dele, através dele. Esse verbo, e aqui está o ponto principal, versículo 14, aquele verbo se fez carne. E esse é o ponto do Evangelho. Aquele verbo que é Deus, que é da natureza eterna de Deus, que é Ele eternamente, Deus com Deus, que é a autorrevelação eterna de Deus, que é o agente de Deus na criação de tudo que existe. Esse verbo se fez carne. E a ênfase de João não é simplesmente